Deus seja louvado. Amém. Irmandade, eu me encontro aqui na casa do irmão Pedro, na cidade de Franca, no dia 21 de abril de 2004, para nós passarmos para proceder a obra maravilhosa que Deus fez na minha vida, que eu tenho que agradecer muito a esse Deus maravilhoso, porque, irmandade, eu agradeço a esse Deus maravilhoso, poderoso, misericordioso, pela paz que eu tenho hoje, pela paz que os meus filhos têm hoje, pela paz que o meu lar tem hoje, que é uma paz que nós não tínhamos na nossa casa, irmandade. Essa paz que nós temos hoje é a paz de Deus. Nós não tínhamos devido à vida a qual eu levava, pois, irmandade, eu me encontrava dentro de um esgoto muito profundo, muito podre. O esgoto onde eu me encontrava, irmandade, é os esgotos do crack, os esgotos da cocaína, do assalto a banco, do tráfico. O esgoto onde eu me encontrava, como eu já disse, ele é profundo e ele é podre, porém os braços desse nosso Deus, ele é longo e ele é poderoso. Se preciso for, ele desce ao inferno, ele bate na cara do inimigo e o que lhe pertence, ele tira debaixo do pé do inimigo. Eu digo isso, pois eu sou uma dessas pessoas, pois devido a essa podridão a qual eu pertencia, devido a esse lixo ao qual eu me dedicava no mundo, no mês de abril do ano de 98, por mais uma vez, eu fui parar atrás das grades de uma prisão, deixando em casa 3 filhos sozinhos, pois eu não tinha esposa nessa época, era somente eu e 3 crianças. Eu tenho hoje os 3 filhos, que eu tenho uma menina que hoje está com 17 para 18 anos, tem um com 18 anos para 19, e tem um que tem 21 anos, que pela misericórdia desse Deus abençoado, seguem comigo de mão dada este caminho santo e maravilhoso. Apesar de durante muitos anos eu ter trilhado a podridão do mundo do crime, do mundo das drogas, do mundo do tráfico, do mundo dos vícios, Deus, esse Deus maravilhoso, sempre me deu forças para que eu mantesse os meus filhos paralelo à vida que eu levava. Porém, esse caminho santo e maravilhoso que o Senhor me mostrou, esse não. Esse eu faço questão que essas crianças vão comigo de mão dada, pois este é o verdadeiro caminho, não existe outro. Eu dentro desta prisão, essas crianças em casa sozinhos. No dia 20 de abril, eu tive um problema muito sério com outro presidiário, um jovenzinho, mas um problema sério mesmo. Esse problema, irmandade, seria resolvido no pátio da prisão, no dia 22 de abril. Por que 22 de abril? Porque dia 21 de abril, como um dia de hoje, é um feriado nacional, é um dia de Tiradentes. Para quem está dentro de uma prisão, esse dia não existe, porque os presos não saem para fora do seu xadrez para tomar o banho de sol. Também não se cumpre o alvará de soltura. Para quem não sabe o que é um alvará de soltura, eu explico. É um documento assinado pelo juiz determinando a liberdade de um preso. Por que não se cumpre esses documentos no feriado? Porque não existe um juiz trabalhando nesse dia para assinar esse documento. Também não existe um oficial de justiça trabalhando nesse dia para pegar esse documento no fórum e levar até a prisão para que seja cumprida esta liberdade. Portanto, é impossível de se cumprir um alvará de soltura no feriado. E o meu problema seria resolvido no dia 22 com esse outro rapaz, porque no dia 21 nós não nos encontraríamos no pátio, porque nós morávamos em xadrez separado, e qualquer que fosse o resultado desta peleja, prejudicado ia ser os meus filhos. Porque se eu conseguisse levar melhor, meus filhos já estavam sem mim, e mais ainda eles ficariam, porque ia haver uma pena muito grande de prisão para mim, mais ou menos uns 8 anos de prisão, e se eu não levasse a melhor, eu levaria a pior. Aí sim, meus filhos ficariam sem mim de vez. E dizem que quando a gente não vem aos braços desse poderoso Deus, pelo amor, Ele nos traz pela dor, irmandade. Mas eu vim pelos dois. Eu vim pela dor de me encontrar mais uma vez atrás das grades de uma prisão.
Eu vim pela dor de me encontrar com essa decisão que eu dei para esse rapaz. Eu vim pela dor de me encontrar debaixo do pé do inimigo. E, Irmandade, o amor que eu tenho aos meus filhos me fez eu abrir o coração a esse Deus maravilhoso. Deitado numa folha de jornal, é o que era minha cama, folhas de jornal, atrás das grades de uma prisão. Esse lixo, essa escória, essa podridão do mundo que eu era, devido aos atos os quais eu praticava, eu abri meu coração, eu fui na porta desse Deus maravilhoso, eu bati na sua porta, eu lhe pedi por socorro, pois, Irmandade, essa porta se abriu e ele me disse dessa maneira: entra, senta e vamos conversar. Irmandade, preso nenhum que estava ali à minha volta ouviu falar nada, porque para eles eu estava dormindo. Mas na realidade, Irmandade, eu também não sabia o que era isso, eu achava que fosse um sonho. Mas na realidade, na hora da minha maior angústia, na hora do meu maior desespero, na hora do meu maior sofrimento, pensando nos meus filhos, o Senhor me arrebatou daquele lugar. Ele me levou num lugar tão especial, um lugar tão bonito, uma coisa tão especial, num lugar que eu senti uma paz tão gostosa. E uma voz suave e macia me disse assim: o que você precisa está atrás daquela porta. Bata que ela abrir-vos-á. Foi nessa porta que eu bati, Irmandade, porque quando eu olhei, eu vi uma porta bonita, uma porta com um brilho bonito. Hoje eu sei que essa porta é a porta da misericórdia de Deus. Eu sei que o nome dessa porta é Jesus Cristo. Foi nessa porta que eu bati. Quando eu bati, Irmandade, aquela porta se abriu, aquele clarão, aquela coisa que brilhava dentro, eu não via nada, eu só ouvia a mesma voz me falar assim: entra, senta e vamos conversar. Irmandade, para mim, eu não estava entendendo nada, mas uma coisa eu tinha certeza: eu sabia que eu estava falando com Deus. Eu não tinha entendimento, não sabia conversar, não tinha as palavras certas. Eu falei com Deus, Irmandade, até na gíria. Eu fui arrogante ao falar com Deus. Eu fui arrogante com palavras, mas eu tinha sinceridade no meu coração. E a sinceridade do meu coração foi maior que essa arrogância. Passou por cima dessa arrogância como um rolo compressor. Tamanha era a minha sinceridade naquele dia 20 de abril de 98. Eu tinha tanta sinceridade no coração naquele dia, que hoje, dia 21 de abril de 2004, eu estou aqui sentado na casa do irmão Pedro, passando esta obra com a fita, contando para esse irmão a obra que Deus fez na minha vida. Eu disse para Deus dessa maneira: eu estava desesperado, eu não pensava em mais nada. Mais nada, eu só pensava nos meus filhos. Eu falei com Deus assim, eu disse: Deus, você realmente é forte mesmo. Você realmente é poderoso mesmo. Pois se você é, então me mostra que eu quero ver, cara. Me dá uma oportunidade. Tira eu daqui desse lugar. Deixa eu voltar para minha casa. Deixa eu terminar de criar os meus filhos. Eu não quero mais nada, cara. Se você me der uma oportunidade, deixar eu voltar para minha casa e deixar eu terminar de criar os meus filhos, eu vou fazer um trato com você. Eu vou trocar os meus revólveres pela sua palavra. Eu não sabia o que era a palavra, Irmandade. Eu disse para esse Deus maravilhoso que eu ia trocar os meus revólveres pela sua Bíblia. Eu disse para Deus que eu ia parar com aquela vida errada que eu levava. Eu disse para Deus que eu ia me abraçar com Ele com todas as forças, enquanto eu fosse vivo na face dessa terra. Que na minha vida e na vida dos meus filhos
seja feito única e exclusivamente, nada mais do que a sua vontade. Irmandade, eu tinha um desejo tão grande de parar com aquela vida que eu levava. Eu estava acabando com os meus filhos sofriam tanto. Meus filhos sofriam tanto. O mais velho com 11 anos, 12 anos, deitado na sua cama, eram as 3 horas da madrugada. Ele falava assim para mim: papai, para com isso, paizinho. Vem dormir, pai. Eu com aquele maldito cachimbo de crack dentro da minha casa. Minha casa cheia de vagabundo. Em cima da mesa aquele cheio de droga, aquele monte de coisa. Minha casa cheia de fumaça. As crianças, pai, para com isso, pai. Vem dormir, pai. Eu falava assim: só mais essa, filha. Só mais essa, o papai já vai. Eu tinha um desejo muito grande, eu sabia que eu estava acabando com a vida dos meus filhos. Mas eu não tinha forças. Eu não conseguia parar, eu não conseguia sair daquele mundo que eu estava. Até o dia que eu falei com esse Deus maravilhoso. Ele me disse dessa maneira: eu vou mostrar para você que eu sou forte, sim. Vou mostrar para você também que eu sou um Deus poderoso, sim. E devido à sinceridade, à fé e à humildade que eu estou vendo no seu coração, eu vou lhe mostrar coisas que você não me pediu. Vou mostrar para você também que a minha misericórdia é imensa. Eu vou mostrar para você que meu amor por você não tem tamanho. As palavras exatas que Deus falou foram essas. Eu vou mostrar para você que meu amor por você não tem tamanho, seu bobo. Olha o privilégio que eu tive. Eu fui chamado de bobo pelo pai. Mas eu era um bobo mesmo, por estar naquele mundo. Ele me disse que ia me mostrar o seu amor na minha vida. Porque no outro dia, essa noite, acordei, botei o xadrez normal, esqueci tudo que eu tinha falado. Mas no outro dia, no dia 21 de abril, o carcereiro entrou no pátio da prisão. É um pátio, 4 xadrez, que era uma correcional, era delegacia, não era uma penitenciária. O carcereiro entrou no pátio do xadrez para tirar o lixo que fica no xadrez. Porque nesses dias só o lixo sai para fora. Porque no xadrez de 4x4 nós morávamos em 45 presidiários. Uns dormiam no banheiro, outros amarravam o lençol na grade, dormia dentro do lençol, outros ficavam em pé enquanto outros dormiam, depois revezavam. E junta muito lixo. A rotina é: o carcereiro abre o xadrez, um preso cata o saco de lixo, sai para fora, coloca no pátio e volta para dentro e ele tranca novamente. O carcereiro nunca entra dentro do xadrez por medida de segurança. Ele abriu a porta do meu xadrez, olhou para mim deitado no chão, nem meu nome ele falou. Ele falou assim: você aí, sai para fora. Eu levantei. A hora que eu ia sair para fora, os outros presos que estavam lá em minha volta no mesmo xadrez falaram assim para mim: Baru, já que você vai sair para fora, mano, então leva o lixo. Para quem estiver ouvindo esse CD, eu digo com muito orgulho
é muito orgulho mesmo que eu explico para todos que estiverem ouvindo, que Baru é o nome que eu tinha quando eu era lixo. Baru era o nome pelo qual eu era conhecido no sistema penitenciário de São Paulo, quando eu era podridão do mundo do crime. Porque hoje, pela misericórdia desse Deus abençoado, o meu nome é Irmão Mário. Os presos falaram para mim: Baru, já que você vai sair para fora, mano, então leva o lixo. Eu levantei, catei o saco de lixo e saí para fora. Por Deus, eram 2 sacos de lixo. Um saco de lixo carregando outro saco de lixo. Eu não tenho vergonha de dizer, é o que eu era, devido aos atos os quais eu praticava, devido à vida a qual eu levava, pois eu era ladrão, eu era traficante de drogas, eu era usuário de drogas. É uma vida de puro lixo, puro lixo. Só que eu não sabia que um desses 2 sacos de lixo estava sendo reciclado. Era Deus mostrando como sua misericórdia é imensa, como seu amor é grande, como Ele está na minha vida desde o ventre da minha mãe. Porque o carcereiro, eu saí para fora, pus o lixo, o carcereiro fechou a porta. Até então eu não sabia por que era. E se era para subir, eu estava imaginando que era para subir para os cavaletes, que é aquilo que a turma chama de pau de arara. Eu estava achando que era para ir para os cavaletes. O carcereiro foi abrir o xadrez do lado, onde morava o outro rapaz, com o qual eu ia me destruir no outro dia, no pátio da prisão. Assim que abrisse o xadrez, nós sairíamos armados de estilete. Um dos 2 ia tombar morto no pátio da prisão e o outro ia assinar um homicídio. O carcereiro estava abrindo a porta do xadrez dele para tirar o lixo lá também. De repente ele parou, olhou para mim e falou assim, era um carcereiro jovem, ele falou assim para mim: tiozinho, que interessante, né? O senhor entrou em cana no meu plantão e tá indo embora no meu plantão. Eu falei: como é, chefão, indo embora? Ele falou: o senhor vai embora hoje. O senhor não esteve no fórum ontem? O senhor não falou com o juiz ontem? Eu falei para ele: eu não, chefão. Eu não tive no fórum, eu não falei com juiz nenhum. Só que hoje eu sei que um dia antes eu falei com o juiz. Mas eu falei com o poderoso juiz dos juízes. Porque na face dessa terra eu não fui no fórum, eu não falei com juiz nenhum. O carcereiro me olhou assustado. Olhou para mim com os olhos assustados. Falou: o senhor não foi no fórum? O senhor não falou com o juiz ontem? Eu falei: eu não, chefão, eu não saí daqui, não fui para lugar nenhum. Ele falou: como não, rapaz? Que isso? Pô, eu cheguei agora na minha troca de plantão e o seu alvará de soltura está em cima da minha mesa. Irmandade, o meu alvará de soltura, eu tenho ele dentro da minha bolsa, junto com a minha Bíblia. Quando Deus me dá de congregar e contar essa obra nas congregações, Deus me dá de mostrar ele na igreja. Porque no meu alvará está escrito, bem grande, está assinado embaixo: cumpra-se aos 21/4/98. Cumpra-se em 21 de abril de 98. O meu alvará de soltura foi assinado no dia 21 de abril de 98. Como eu pergunto para a Irmandade na igreja, eu faço uma pergunta também para quem estiver ouvindo este CD. Quem foi o juiz que assinou? Qual foi o oficial de justiça que foi no dia 21 de abril, num feriado nacional, num fórum fechado na Praça João Mendes, pegar o meu alvará e colocar na mesa do carcereiro para que eu viesse embora para a rua? Irmandade, eu tenho muito que agradecer a esse Deus maravilhoso, pois o Senhor me deu 2 libertações no dia 21 de abril de 98, devido à fé, à sinceridade, à humildade de um coração dentro do saco de lixo, atrás das grades de uma prisão. O Senhor quebrou os cadeados de uma prisão e me deu uma liberdade material. Me pôs para fora para servi-lo
em espírito e em verdade na congregação cristã no Brasil. E também, Irmandade, deu a liberdade que eu, meus filhos, minha família, aqueles que estavam em minha volta, mais necessitávamos, pois com seus braços longos, abençoados e poderosos, o Senhor me sacou de dentro da podridão, dos esgotos, dos vícios onde eu me encontrava, e não eram vícios fáceis, os piores vícios na face dessa terra. Eu estava dentro deles, atolado até o pescoço. Irmandade, eu não podia ficar 2 dias sem usar as malditas drogas. Me dava uma tremedeira, me dava um nervoso. Eu ia sintonizar um rádio, o rádio começava a chiar, eu catava o rádio, quebrava no chão. Eu ia abrir um armário, eu abria com tanta força a porta que eu arrancava a porta do armário. Ligava a televisão, que nessa época eu tinha, tentava sintonizar, não pegava. Daqui a pouco eu catava a televisão e jogava no chão, aquele nervoso, tudo por falta da droga. Meus filhos: pai, pelo amor de Deus, pai, se controla, papai, para com isso. Eu não podia ficar 2 dias. Irmandade, hoje, 21 de abril de 2004, fazem 6 anos que eu estou liberto dessas drogas. Eu não tremo, eu não sinto nada, eu sou um homem perfeito, eu não tenho mais nervoso, eu tenho uma paz tão grande, e tudo isso eu tenho que agradecer a esse Deus maravilhoso, pois com seus braços misericordiosos, Ele me livrou assim, de uma hora para outra, assim, do maldito vício que tantas vezes eu procurei uma solução e uma ajuda tentando parar com eles e não consegui. Tem muitos famosos aí que se internam em clínicas caríssimas tentando parar com esse maldito vício do crack e não consegue. Irmandade, eu só consegui sair desse maldito vício quando eu busquei ajuda em Deus. Só. Porque Deus é a solução para esses vícios, para esse mundo imundo aí fora, não tem outra. São muitas as obras. O Senhor já chamou os meus filhos nas águas do santo batismo. Irmandade, eu como pai que eu sou, eu tinha um medo muito grande quanto ao futuro dos meus filhos, porque meus filhos presenciavam tudo que eu fazia, meus filhos viam tudo que acontecia, meus filhos viam quando eu usava minhas drogas, sabe? Eu falava assim para eles: olha, filho, isso aqui não é bom. Se fosse bom, o pai era o primeiro a ensinar vocês a usar, mas isso aqui não presta, meu filho. É que o pai não tem mais jeito, o pai não tem mais conserto. Eu achava que eu não tinha mais jeito. Eu mal sabia que tinha um Deus lá no céu tão poderoso, tão misericordioso, que ia dar um jeito na minha vida. Eu falava para eles: o pai não tem mais jeito. E eu tinha medo, porque o pessoal falava assim para mim: Baru, filho de peixe, peixinho é. Com quem quer dizer, seus filhos amanhã serão tudo traficante, tudo drogado, tudo ladrão. Mas, Irmandade, eu não sou peixe, eu sou um ser humano. Outros falavam assim para mim. A minha própria mãe chegou a falar para mim uma vez: moleque, pau que nasce torto, morre torto. Você não tem jeito. Mas, Irmandade, eu não sou pau. Mas até o pau que nasce torto, se Deus quiser, basta uma palavra sua e ele desentorta. E eu tinha muito medo, devido a esses dizeres, de ver os meus filhos dentro de uma FEBEM, dentro de uma penitenciária, apanhando da polícia como eu tantas vezes apanhei. Mas hoje Deus me deu a honra e o privilégio, pois eu sou um honrado e um privilegiado, de ver os meus filhos sentados no banco dos músicos, louvando a Deus com o seu instrumento, pois o meu filho é músico. O Senhor se comprazeu também de levantar esse jovem para auxiliar de jovens. O Senhor deu a esse jovem o dom de ensinar a música, e agora pela palavra, o Senhor mandou esse meu filho de 21 anos para o estado da Bahia. Lá ele também foi levantado para auxiliar de jovens e encarregado de orquestra. Ele não foi diretamente para encarregado de orquestra, porque ainda não tem uma orquestra lá. O único músico que tem na cidade é ele. Ele foi levantado para auxiliar
o encarregado regional como instrutor da música. Ele vai ensinar música em 2 cidades da Bahia, que é Jiquiriçá e Mutuípe. E quando tiver uma orquestra formada, aí sim eles colocarão esse meu filho como auxiliar, como encarregado de orquestra. São muitas as bênçãos, Irmandade, que eu viva pelo menos 10.000 anos. Agradeça a Deus pelo menos 1000 vezes no dia. Não paga, não paga. Eu ainda vou morrer em débito com esse Deus maravilhoso. Não paga, não paga. Só eu passei na pele. Eu senti na pele o que é o outro lado do mundo. E eu falo para quem estiver ouvindo esse CD, se você tem desejo de conhecer, não queira, viu? Nem pense em conhecer, porque é terrível. É um mundo terrível, é um esgoto terrível, é um mundo podre, é um mundo podre. Eu conheci e senti na pele o que é o mundo, a podridão do mundo do crime. Hoje eu conheço a paz de Deus, eu conheço essa graça maravilhosa que para mim não tem preço. O prazer que eu tenho hoje na vida é congregar, é agradecer a esse Deus maravilhoso. Nesses 6 anos, eu olho o que eu marco no meu relatório, eu já estive em mais ou menos umas 730 congregações, agradecendo a esse Deus maravilhoso pelas bênçãos que Ele tem derramado na minha vida e na vida dos meus filhos. Mas é pouco, por isso que eu estou gravando esse CD, que é para que o mundo saiba, o mundo ouça essa obra maravilhosa e saiba como Deus é misericordioso, como o seu poder é imenso, como sua misericórdia é grande, como o seu amor não tem tamanho. É preciso que todos saibam como esse Deus é maravilhoso. E é por isso que eu estou aqui agradecendo a esse ser maravilhoso, que é esse Deus vivo, o Deus da congregação cristã, o qual nós servimos, Deus vivo, o qual nós servimos, e que seu nome seja não só por hoje, mas por toda a eternidade louvado. Amém. Também, Irmandade, tem muitas obras que Deus tem feito na minha vida. O Senhor me traz em frente mais uma obra que Ele fez com os meus filhos, porque logo que eu saí da prisão, que Deus me chamou nessa graça maravilhosa. Meus filhos, eu sem trabalho, não tinha nada, mas não tinha trabalho, não tinha nada, mas eu tinha Deus. Quem tem Deus tem tudo. Irmandade, uma quarta-feira que tem culto na minha comum, que eu sou da cidade de Franco da Rocha. A minha comum é o Jardim Luciana, no município de Franco da Rocha, grande capital de São Paulo. Eu saí para procurar alguma coisa, um serviço, alguma coisa, e meus filhos ficaram em casa sozinhos e não tinham o que eles comer. Eles estavam comendo farinha com sal. Quando eu retornei, já era de noite, estava no horário que estava acabando o culto. Eu desci do ônibus e encontrei meus filhos subindo para casa. Subi junto com eles. Quando eu estava subindo a escada da minha casa, parou um irmão que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele é do Parque Novo Mundo, Jardim Japão, lá para aqueles lados, Vila Maria. Ele parou na porta e falou assim: a paz de Deus, meu irmão. Eu falei: amém. Ele falou: irmão. Aí ele me contou a seguinte obra, que ele estava na casa dele, dobrou o joelho para orar a Deus, fazer uma oração, e naquela comunhão, por isso que é muito importante, quando dobrar o joelho, estar com os olhos fechados, e aquela comunhão com Deus. Ele naquela comunhão gostosa, orando a Deus, o Senhor mostrou para ele 3 crianças, 2 meninos e uma menina com véu na cabeça, com os joelhos dobrados, pedindo comida para Deus. Ele falou: Senhor, aonde é? O Senhor falou para ele: cidade de Franco da Rocha. Ele pegou o relatório, olhou no relatório, viu as igrejas que tinha culto na quarta-feira em Franco da Rocha. Quando chegou Jardim Luciana, o Senhor confirmou para ele: é nessa igreja. Ele não pensou 2 vezes. Um cara, o servo de Deus, temente a Deus, conhece bem a voz de Deus. Ele não teve dúvida, pegou o carro dele e foi para Franco da Rocha. Entrou na igreja e está sentado lá no banco da igreja, não falou nada com ninguém. E está procurando, de repente ele viu meus 2 filhos sentados. Aí ele falou assim: foi aqueles ali que o Senhor me mostrou. Mas não falou com eles também.
Quando terminou o culto, meus filhos saíram da igreja, se juntaram com a minha filha e estavam subindo para casa. Ele pegou o carro e foi devagarzinho atrás deles para ver onde eles moravam. E nesse intervalo eu encontrei com eles e nós subimos os três. Quando chegou na minha casa, que nós estávamos subindo as escadas, ele falou assim: irmão, a paz de Deus. Eu falei, amém. Ele falou, irmão, eu estava em casa e Deus me mostrou a necessidade e eu vim suprir o que Deus me mandou, irmão. Eu olhei para os meus filhos e falei para eles: que foi, filhos? Vocês oraram, pediram alguma coisa para Deus? Eles falaram: ah, pai, nós estávamos comendo farinha com sal, o senhor não estava em casa, pai. E do jeito que o senhor falou para nós, acabou o óleo, dobra o joelho, acabou o arroz, dobra o joelho, acabou o feijão, dobra o joelho, nunca peça nada para ninguém. Tudo que tiver de pedir, peçam a Deus. Porque ali em volta da minha casa tem vários irmãos, meus vizinhos, tem muitos. Eles podiam chegar para qualquer um e falar, mas isso aí seria pela carne. E Deus não gosta de nada feito pela carne. Ele gosta de mostrar que está na vida dos seus servos. Pois ele pegou um irmão do outro lado de São Paulo e revelou para eles, meus filhos orando e pedindo a Deus. Eu falei: filho, vocês oraram e pedindo? Eles falaram assim: pai, nós oramos. Eu falei: então, meu filho, desce lá e vai buscar. Quando o irmão abriu a Fiorino, tinha mais ou menos umas 5 cestas básicas dentro desse carro. Meus filhos davam glória, meus filhos pulavam de alegria, sabe? Para quem estava comendo farinha com sal, de repente chega aquele monte de alimento. E isso foi Deus mostrando que Ele está na minha vida, que Ele está na vida dos meus filhos. Porque qualquer um ali em volta poderia suprir essa necessidade, mas isso aí ficaria aquela dúvida: será que foi o irmão, porque o irmão viu que nós estamos sem comida? Isso foi pela carne. Não, mas o Senhor mandou alguém que nunca tinha visto, nem eu, nem os meus filhos, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida.